Meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tem sido realmente um privilégio estar repassando para vocês, embora à distância, mas naquela expectativa de que realmente está havendo uma interação, mesmo à distância, entre nós e vocês. Rogo a Deus que os abençoe grandemente e que nos estudos que vocês estão fazendo, vocês procurem esmerar ao máximo, porque os beneficiados serão vocês. Eu sempre digo para os meus alunos, o aluno atento, o aluno realmente que tem uma atenção voltada para aquilo que está fazendo, o aluno dedicado aos seus estudos, ele é o mais beneficiado do que o professor. É claro que o professor tem interesse grande na dedicação do aluno e se sente realizado pela realização dos alunos, mas o grande beneficiado é o aluno e eu espero que isso aconteça com vocês. Não se desanimem, sei que realmente a caminhada é longa, alguns talvez estejam começando, as dificuldades que se lhes apresentarem, passem por cima delas. Saibam que todos quantos venceram, não venceram facilmente. Então é a palavra de ânimo que eu repasso para vocês, assim foi comigo no passado, e assim será com todos aqueles que realmente se propõem a servir o Senhor, tem que fazê-lo, às vezes até com sacrifício. Mas que Deus dê a vocês a força e a capacidade, a condição, e sejam em tudo vitoriosos. Estaremos orando por vocês nessa direção. Então, hoje falaremos um pouco sobre a revelação da igreja. Eu disse para vocês em uma das aulas que Jesus falou de igreja muito pouco. Tanto é que a palavra igreja, proveniente do Senhor Jesus Cristo, era encontrada muito raramente, e lá em Mateus você tem duas referências, duas citações a respeito de igreja. Então, essa que eu vou citar para vocês, Mateus 18, 17, diz assim: Jesus está tratando aqui da questão relacionada com a reconciliação e acerto com pessoas que tenham realmente cometido faltas e que precisam realmente fazer a sua reconciliação. Então no versículo 17 ele diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Então a palavra igreja aqui no versículo 17 aparece duas vezes, e realmente ela foi citada, a palavra igreja foi citada por Jesus. Está usando igreja aqui com o seu sentido formal, constituída por pessoas, por homens, por mulheres, e que tinha essa atribuição de aplicar disciplina. Ele está dizendo, se a pessoa, depois de ser confrontada e por duas testemunhas, se trabalhada para que realmente ela reconhecesse que errou e quisesse realmente voltar e reconciliar e estabelecer um novo relacionamento com quem ela tivesse ofendido, se isso acontecesse, tudo bem. Se não, então deveria ser levado à igreja, e se ela recusasse ouvir a igreja, então deveria ser disciplinada. E Jesus usou a expressão considerada como gentio e publicano. Então, essa revelação da igreja, ela foi predita por Jesus. Jesus está realmente predizendo algo sobre a existência da igreja. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, assim a gente lê, João 10 e 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus não usa aqui a palavra igreja. Ele está falando de ovelhas, que naturalmente nós entendemos formariam a igreja. Ele usa a palavra ovelha, usa a palavra aprisco e usa a palavra rebanho. Então as ovelhas que formam o aprisco
e os apriscos formando o rebanho. Então, ovelhas, aprisco e rebanho. Então, ovelhas formam a igreja e as igrejas, realmente em toda a face da terra, constituem o rebanho de um só pastor, que é Jesus Cristo. Então ela foi predita por Jesus e ela foi revelada por Paulo. A igreja foi revelada por Paulo porque Paulo é que vai realmente dar toda a orientação a respeito da igreja, como ser igreja, como funcionar como tal. Por exemplo, quando você lê em Paulo aos Coríntios, ele fala sobre a celebração da ceia. Se você lê Jesus Cristo realmente celebrando a ceia, ele faz ou fez uma vez só, ele não orienta como realmente a ceia seria celebrada. Ele apenas juntou lá os 12 apóstolos e distribuiu com eles o pão e distribuiu com eles o vinho e ordenou que fosse feito em memória dele. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, então ele vai dizer como é que a ceia devia ser celebrada, porque a igreja de Corinto estava celebrando de maneira errada. Havia realmente extravagância na celebração da ceia do Senhor, que era a festa do amor, o encontro das pessoas que comiam, se divertiam e até alguns se embriagavam. E as pessoas de menos posse eram preteridas. E Paulo vai dizer, não é assim, está errado. Ceia é comunhão. Então ele vai tratar dessas questões, mostrando realmente como ser igreja. Ele fala sobre disciplina de pessoas que estavam vivendo de maneira errada. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala sobre a disciplina de um homem que havia cometido um incesto, um pecado realmente, na visão de Paulo, que não deveria ser tolerado pela igreja. E na questão, por exemplo, entre duas irmãs da igreja dos Filipenses, que se entenderam lá, Evódia e Síntico, e Paulo escrevendo na igreja dos Filipenses, ordena que realmente a igreja tratasse da questão, que houvesse uma intervenção de alguém para que aquelas duas mulheres fossem realmente trabalhadas e pudessem ter de volta a sua comunhão que estava realmente partida, quebrada. Então a gente percebe realmente que Paulo é quem vai tratar dessas questões. E há cartas de Paulo que são assim, cartas essencialmente doutrinárias do ponto de vista realmente do ser igreja. Então seus ensinos se agrupam em duas revelações divinas. Então Paulo vai revelar a igreja como evangelho, e isso se percebe na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e também no versículo 12, e vai tratar a igreja como igreja. Então ele trata a igreja mostrando que há uma revelação divina e é evangelho, e ela é igreja, corpo do Senhor Jesus. Agora, o que Paulo diz, quando ele fala do meu evangelho, ele está tratando realmente da revelação divina. Paulo é alguém que focaliza essa questão e de maneira assim bem enfática. Ele trata, mostra realmente que não há condição de conhecer Deus sem revelação. A doutrina paulina diz que nós não temos condição, possibilidade de conhecer Deus por nossa iniciativa pessoal. Então ele vai mostrar que a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus não parte do nosso simples querer, eu quero, vou lá e faço. Não, ele vai mostrar que nós todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. E só há a possibilidade de realmente haver esse encontro do pecador com Deus se realmente a iniciativa vier da parte do Senhor. Paulo corrobora essa sua palavra com aquela palavra do Senhor Jesus, e diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então quem faz o pecador regenerado é o Espírito. Deus se revela a nós. Eu costumo dizer que Deus, ele se auto-mostra, ele se revela para que eu saiba que ele é Deus. Por exemplo, quando
eu digo Deus é amor, por que eu digo que Deus é amor? É porque eu achei bonito, eu acho essa expressão bonita, interessante? Não, não é por isso não. É porque Deus se revelou com amor. Ele é amor. Quando eu digo Deus é misericordioso, por que eu digo que Deus é misericordioso? Porque Ele se revelou cheio de misericórdia. Então aí eu posso afirmar, meu Deus é um Deus misericordioso. Da mesma forma como eu digo, Deus é perdoador. Por que Ele é perdoador? Porque realmente Ele se revelou a mim e a todos quantos realmente o buscam nessa condição de perdoador. Então, não há possibilidade de nós chegarmos ao ponto desejável, mesmo considerando a igreja, sem que realmente haja revelação divina. Então, meus amigos, a revelação da igreja foi predita por Jesus, a revelação da igreja ela está realmente nos ensinos de Paulo, e é só realmente pegar a Paulo e ver o que Paulo diz. Igreja em relação ao Evangelho e igreja em relação à igreja. Então, Paulo é realmente aquele que nos ajuda a termos esse entendimento. Está claro isso? Está claro? Então não deixem de examinar, eu convidarei vocês para verem comigo Paulo aos Efésios, capítulo 3, alguns versículos desse capítulo. Eu disse há pouco, numa das minhas aulas, que se alguém quiser conhecer a doutrina bíblica sobre a igreja, não pode se furtar da leitura, do estudo da carta de Paulo aos Efésios. Então vamos ao texto. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 9. Paulo diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, olha bem aqui a palavra, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Pense nesse texto. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, Paulo fala de revelação e mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando leres, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora vejam o que ele diz no versículo seguinte: o qual, falando de mistério, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar, ou seja, a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, voltando ao que dizia anteriormente, mistério e revelação. O que é mistério aqui? Paulo está dizendo que ele tomou conhecimento através da revelação do mistério. O que é o mistério? O mistério é a igreja. Paulo está dizendo que os antepassados dele, antes de Cristo, não conheciam realmente esse mistério. Que esse mistério foi dado a sua revelação a ele e aos demais apóstolos. E agora a todos os crentes. Então nós sabemos o que é a igreja. Então quando eu disse na aula passada que a igreja é corpo de Cristo, então você fica pensando, mas como é que pode ser corpo de Cristo? Igreja, corpo de Cristo. É mistério, mas um mistério revelado. Então quem realmente já alcançou o discernimento destas coisas, sabe perfeitamente que não há mais
coisa oculta quanto a isso. Nós temos a revelação de Deus, através da sua palavra, mostrando de fato a igreja. Meus amigos, está aí alguma coisa falada sobre a revelação da igreja, predita por Jesus e revelada por Paulo. Espero que vocês tenham acompanhado a nossa palavra e realmente consultem depois os textos e sejam por eles abençoados. Então aqui eu encerro essa minha aula de hoje, esperando que vocês realmente voltem a estar conosco na próxima aula, onde estaremos falando sobre a constituição e organização da igreja. Até breve e um grande abraço para vocês.